Muito porque na minha vida profissional eu convivi muito com arquitetos, aprendi muito com arquitetos. Na verdade, sou advogado, sou professor universitário e agradeço muito o convite da Prefeitura de Jundiaí. Não é só por uma questão de gentileza, não. Eu acho que todas as vezes que a gente conhece as experiências de política urbana de outros municípios, a gente vai enriquecendo a nossa própria visão sobre os instrumentos, sobre os objetivos, sobre os princípios que regem ou que pretendem reger a política urbana no Brasil como um todo. Então, realmente, para mim, também é uma experiência muito boa. Eu vou dividir a nossa conversa, pretendo dividir em 4 pontos. Falar um pouco do instrumento. Nosso foco hoje é o instrumento do parcelamento, edificação e utilização compulsórios. E daqui para frente eu vou denominar com a sigla PEU. Tá? Pois não, então. Queria apresentar para você a secretária. Prazer. A Daniela. Como vai? Obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigado. Foi do IAB, não foi? Aqui de Jundiaí, né? Só que o PEU, que na própria eu vou chamar de PEU, tá? Ele tem 2 sucedâneos, né? A gente trata como se fosse o mesmo instrumento, que é o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação por pagamento em títulos. O nosso foco é o PEU. O foco da conversa aqui hoje é o PEU. Mas, evidentemente, se vocês tiverem algum ponto para se discutir sobre o IPTU progressivo no tempo e sobre a desapropriação de sanção, a gente pode conversar. Pode também conversar sobre... E eu denomino a discussão de um instrumento ainda em construção, porque são muito raras as experiências desse instrumento. Em que pese ele, historicamente, já está colocado aí na doutrina, tanto de planejamento urbano, como também, por que não, do direito urbanístico, mas são raras as experiências. Por isso que eu denomino de um instrumento ainda em construção. Então, a experiência de vocês, se vocês se dispuserem a implantar esse instrumento aqui em Jundiaí, pode vir a ser algo muito bom para o desenvolvimento urbano em Jundiaí, mas também adianto que para o instrumento em si, para a institucionalização disso no Brasil, também vai ser muito interessante. Então, eu vou falar de alguns aspectos gerais, não é só questão acadêmica, não é só isso. Nesses aspectos gerais eu também incluo um pouquinho das experiências que eu já tive. Vou me meter a falar da normatização que existe até agora, acho que é preciso avançar, vou me meter a falar um pouco das possibilidades do instrumento para Jundiaí. E o terceiro ponto é um ponto mais de dia a dia mesmo, operacional. Tá? E a gente deixa para os debates. Eu preciso sair no máximo umas 4h15, 4h30, que eu dou aula ainda hoje. Então, eu vou expondo até mais ou menos umas 3h30, 3h15, me interrompam a hora que desejarem para perguntas, para ponderações, para dúvidas. Então, como eu já havia até adiantado para vocês, conversar sobre o parcelamento da edificação compulsória já é algo antigo, tá? É uma coisa que já existe há muito tempo. No final da década de 70, havia um certo padrão, podemos chamar assim, um padrão que depois mudou, de crescimento de cidades médias e grandes no Brasil, que era o da expansão da malha urbana em direção às periferias, a expansão da mancha urbana. Esse processo continua, evidentemente, em muitas situações. Tá bom, pode ser melhor, mas eu economizo a voz, Vou dar outra aula, é verdade, bem lembrado. Bom, agora sim. Então, isso seria um padrão que ainda existe, não sei se é o caso de Jundiaí, mas em muitas cidades existem. Em outras cidades isso mudou um pouco, mas vamos dizer assim, quase que uma rotina no desenvolvimento, no crescimento, na urbanização brasileira, até antes, mas que se agrava nas décadas de 60 e 70. A mancha urbana se espalhando
abertura de novos loteamentos, a ocupação, parcelamento do solo, e nessa expansão vai ficando no rastro uma série de áreas ociosas, principalmente imóveis não edificados, que ficam, né, nesse espalhamento, vão ficando nesse trajeto, né, das áreas centrais em direção às periferias. E, conforme essas periferias se expandem, os serviços públicos também se expandem ou deveriam se expandir. O transporte, a água, o esgoto, né, a pavimentação. Então, a discussão na década de 70 era a seguinte: ao fazer isso, quer dizer, a cidade se expande e os serviços públicos são levados, esses imóveis ociosos que ficam no trajeto têm a infraestrutura disponível, né, mas os seus proprietários não colaboraram em nada para que a infraestrutura ali chegasse. Isso, portanto, era considerado uma deseconomia. Custos grandes para levar a infraestrutura longe e imóveis vazios não aproveitando essa infraestrutura, não acessando essa infraestrutura. Então esse é um desenho muito simplista da discussão na década de 70. E nós já tínhamos algo parecido, não exatamente parecido, mas que é um instrumento assim, que é uma espécie de antecessor do PEUC, que é a desapropriação com pagamentos em títulos dos imóveis rurais que não cumpriam a função social, desde o Estatuto da Terra de 65. Então, tanto, de um lado, o que nós chamamos até hoje de movimento da reforma urbana, né? O que nós chamamos ainda hoje de reforma urbana, que eram movimentos esparsos, associações de bairro, ou entidades profissionais, o próprio IAB, num certo momento, sindicatos, eventualmente CREAs, né, grupos de pessoas que defendiam uma mudança do padrão de urbanização brasileiro, começam a discutir essa possibilidade. Né, a possibilidade de você exigir que esses imóveis ociosos sejam ocupados. Agora, o que é interessante observar é que a proposta de lei de desenvolvimento urbano gestado pela própria ditadura militar, o PL 775 de 83, quer dizer, que seria assim, um contraponto político na época, aquela época de posições mais exacerbadas, de um lado o movimento da reforma urbana, com uma proposta, né, mais à esquerda, mas também o PL 775, gestado, repito, pelos órgãos da ditadura militar, previam a notificação para o parcelamento da edificação compulsória. Então observem que, apesar, eu vou voltar a falar disso, apesar de ser um instrumento normalmente com um carimbo, né, um carimbo assim, contrário, vamos chamar, ao sentido tradicional de propriedade liberal, é um instrumento que a própria ditadura entendia que era um instrumento adequado para conter ou para direcionar, disciplinar de uma forma diferente o desenvolvimento e o crescimento das cidades brasileiras. Dois polos opostos viam como útil para ordenar e disciplinar melhor o desenvolvimento urbano brasileiro a ideia do parcelamento e edificação compulsória. Por conta disso, talvez até por conta de ser esses dois polos concordarem acerca do instrumento, ele foi o único, junto com o plano diretor, constitucionalizado em 88. O artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, traz o instrumento. Então, isso é um argumento por isso. Se a gente for consultar os discursos, as falas, os anais do Congresso Constituinte, né, algumas pessoas, pelo menos duas pessoas fizeram isso de maneira muito sistemática, a gente percebe uma concordância tanto entre aquelas pessoas do movimento da reforma urbana que levaram uma proposta de emenda popular, a Constituinte na ocasião, quanto os representantes de governo, uma concordância quanto ao PEUC.
contra a necessidade de você combater, repito, os imóveis ociosos e vazios dentro da malha urbana. Por argumentos diferentes, mas ambos concordaram. Então, ao lado do plano diretor, o PEUC foi o único instrumento, PEUC, repito, sempre, e os seus sucedâneos. PTU progressivo no tempo e a desapropriação sanção. Foram os únicos recepcionados pela Constituição. A preempção não está lá, o waive está, mas assim, não no ambiente urbano, mas lá no artigo 226, né, acerca dos impactos ambientais, não é exatamente o waive, mas os impactos ambientais estão no artigo 226, mas não tem preempção, não tem outorga onerosa, sequer zoneamento, nem os instrumentos mais tradicionais, nem os mais inovadores, não estavam no texto constitucional, só o PEUC está. Então ele vem fechado de muitas expectativas. Olha lá o texto do artigo 182, e ali embaixo, com riqueza de detalhes, considerando um texto constitucional, uma riqueza de detalhes, regras bastante específicas para um texto constitucional. O artigo 4º. É facultado, já vou comentar esse facultado aí, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Então, vem carregado, como eu disse, de grandes expectativas esse instrumento. Só que a sua operacionalização, só a gente vê o enunciado do artigo 4º, não é assim não é tão simples, passa por várias etapas. A Constituição, o parágrafo 4º dizia lá, nos termos da lei federal, essa lei federal chegou em julho de 2001, a lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, ela mesma se denomina Estatuto da Cidade. Depois disso, o plano diretor, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor. Plano diretor, depois uma lei específica municipal, o que, salvo engano da minha parte, não temos ainda em Jundiaí, e um decreto regulamentando, então, os procedimentos para exigir o proprietário do solo urbano seu adequado aproveitamento. Então, essa pirâmide aí não é apenas uma formalidade, é realmente exigência da própria Constituição. Na medida em que constitucionalizado, o parcelamento ou edificação compulsório não é parte da diretriz de um ou outro governo. É uma política de Estado. Ela é uma política de Estado porque essa expressão é facultado ao poder público, mediante lei específica, ela tem que ser lida num contexto diferente do que a palavra faculdade significa na linguagem comum. Eu vou explicar um pouco melhor isso, os colegas de assuntos jurídicos me ajudem, se eu não for muito claro. Em relação ao poder público, tudo o que é faculdade é obrigação. É o que a doutrina chama de poder-dever. Celso Antônio Bandeira de Mello tem que incluir nossa expressão, poder-dever. Tudo o que é dado pela lei ou pela Constituição à administração pública como um poder fazer alguma coisa, é o que deve ser feito se presentes as condições objetivas que exijam que aquele poder seja usado. Portanto, não é que o facultado ao poder público significa que o governo A ou o governo B vai escolher aplicar ou não aplicar o PEUC. Não quer dizer que a cidade A ou a cidade B vai escolher ou não. Se de fato as condições objetivas daquela cidade exigirem que esse poder seja usado, ele tem que ser usado. Então não é uma faculdade desse ou daquele governo, desse ou daquele município. Tá? É uma
imposição constitucional aos municípios que apresentem necessidade objetiva de sua utilização. Óbvio, nós temos um município perfeito, né? Tem cidades ótimas espalhadas por todo o seu território. Evidentemente, aí você não tem, né, necessidade do instrumento, né? Mas acho que são raros os municípios nessas condições. Então, por isso que a gente diz, na verdade, a política urbana em geral, ela é política de Estado, né? Ela tem que perpassar os governos, sabe? Mas aqui nós estamos falando de um instrumento, não da política urbana como toda, estamos falando de um instrumento. Esse instrumento é uma política de Estado também. E a gente não pode raciocinar no instrumento, isso vale para todos, isso vale para preempção, isso vale para EIV, isso vale para zoneamento, isso vale para, né, política de regulação fundiária. A gente nunca pode, né, inclusive no que se refere às políticas setoriais, mobilidade, saneamento, inclusive aí resíduos sólidos, a gente nunca pode raciocinar de forma separada, como caixinhas fechadas. O PEUC, como todos os outros instrumentos, os mais tradicionais ou os mais inovadores, tem que sempre estar a serviço o quê? Dos objetivos, das diretrizes e dos princípios da política urbana. Coisa que às vezes a gente despreza, mas o plano diretor de Jundiaí eu percebi que é muito, aliás, fiquei muito feliz de ver, é bastante incisivo, né, em discriminar esses princípios e objetivos gerais. Uma coisa que a gente despreza, mas a gente não pode ver PEUC fora do conjunto da política urbana. Aliás, às vezes até combinado com outros elementos. Só aqui também é preciso a gente fazer uma reflexão histórica. Eu descrevi um instrumento, como ele surgiu, a partir de um processo nas décadas de 60 e décadas de 70. Processo esse que muda historicamente, tá? Que muda historicamente. Hoje, eu tenho experiências como gestor público em alguns municípios. Durante muitos anos em Santo André, fui secretário de Desenvolvimento Urbano em Santo André. Em São José dos Campos também, trabalhei relacionado à política urbana. E hoje eu sou diretor de controle da função social do município de São Paulo. Então, são municípios diferentes, né? São municípios diferentes e a gente percebe que as dinâmicas também têm peculiaridades. Hoje em dia, esse processo de inflação, vou chamar assim, de expansão desmesurada para as periferias, gerando, que era a regra da década de 60, gerando vazios, ele vem associado em alguns municípios a outros processos. Por exemplo, o processo de esvaziamento de áreas centrais. Então, se na década de 60 e década de 70 a regra era imóveis vazios, infraestrutura disponível e não edificados, a gente começa a ter cada vez maior, de maneira cada vez mais comum, a desocupação de imóveis já edificados. Então, não sei se quem conhece Santo André, mas nós tínhamos ali muito próximo da região central um viário assim, né? Viário longo, que a gente chamava justamente de avenida industrial, tomada quase totalmente por antigas indústrias, implantadas ali nas décadas justamente 40, 50, 60, 70, imensos galpões vazios. Por quê? Por variados motivos. Um deles eu aponto ali, quer ver? Embaixo, mudanças econômicas ou tecnológicas, tornando obsoletas as edificações. Eram indústrias que na década de 60 precisavam de um galpão de 2.000 metros quadrados para implantar o seu maquinário. E que com a mudança tecnológica conseguiam produzir muito mais num espaço de 200 ou de 300 metros quadrados para fazer o quê? Abandonar e iam para um outro espaço. Questões de logística, né? Aí nós estamos falando de macrometrópole, não só. Então o processo mudou muito, né? Hoje, a gente não pode dizer que os vazios urbanos decorrem exclusivamente desse processo antigo,
ou que decorre exclusivamente da especulação imobiliária, o sujeito que fica parado esperando a infraestrutura chegar para depois ele ganhar em cima, né, da mais-valia e vender a terra com preço baixo. Esse processo, se já não era exclusivamente isso no passado, hoje então você tem uma diversificação de motivos que levam à ociosidade de imóveis. E eu elenco algum deles. A especulação imobiliária continua existindo? Sim, a especulação imobiliária continua existindo. É óbvio que sim. Os imóveis ficam parados aguardando o melhor preço. O melhor preço na concepção do proprietário ou do mercado local ou regional. Mas a especulação imobiliária continua existindo. Mas a degradação de certas regiões da cidade fazem com que o imóvel deixe de ser atrativo para locação ou para implantação de algum uso. Então há certos imóveis que o proprietário até deseja colocar no mercado, né? Às vezes até por um preço razoável, às vezes até baixando o seu preço, mas ele não consegue porque o processo de transformações da cidade levou à degradação do seu próprio imóvel e do entorno onde ele está. Há uma situação que é a da inaptidão do proprietário. É um processo que também sempre existiu, mas a gente nunca tinha detectado isso e eu detecto isso. Muitas pessoas são proprietárias sem terem, vamos dizer assim, uma formação e uma capacidade de ser proprietário. Muitas vezes é o herdeiro, né? Muitas vezes é a pessoa, o proprietário de uma área industrial que não sabe fazer a reconversão desse imóvel para um outro uso, ou vice-versa. É o proprietário de uma grande área residencial que não sabe reconver para outro uso. Isso interfere muito também na ociosidade durante largos períodos de tempo. E algumas impossibilidades insanáveis, que é justamente quando você tem uma edificação, essas são parte de impossibilidades insanáveis da edificação, podem decorrer de mudanças na legislação, né? Então, se você pega um grande gleba com 3 nascentes, 3 APP saindo dali, cruzando o móvel todinho, APP em área urbana, né? Quem é da minha idade, ninguém aqui é da minha idade, mas eu sou muito mais velho que todos. APP em área urbana é algo relativamente recente na nossa história. Até a década de 80, de 90, a APP, não, canalizava o corpo e vamos que vamos. A APP era só no meio rural. Hoje não. Hoje, o meio urbano é essencial para a salubridade da água. Pois não. Como é que se chama? Ainda não. Pois não. Mas legalmente a APP desde 69. Desde 60, não, 60, antes de 69, o Código Florestal é 65. 65. Código Florestal, então, 65. Então, é que não se aplicava. Não se aplicava no meio urbano. Mas a lei existe. Existe, mas não se aplicava no meio urbano. Eu acho que foi a partir de final da década de 90, né, inclusive com as mudanças que houveram no Código Florestal de então, em 2001, acho que acelerou enormemente a exigibilidade da APP no meio urbano. É uma impossibilidade, vamos dizer assim, vamos chamar, insanável, que era sanável na década de 70, porque dane-se a APP, se canalizava, se construía, se aterrava nascente e via se construindo. Hoje não, hoje isso não é inadmissível. Ou imóvel construído e que na década de 70 ninguém estava nem aí para acessibilidade do cadeirante, né? E hoje sim, então se construíam corredores assim, estreitinhos que mal nós passamos. Nem um retrofit salva aquela edificação, o retrofit inteiro não salva. Você tem que demolir, vir abaixo e construir novamente de acordo com os códigos de obras mais atuais, as regras mais atuais sobre acessibilidade, mobilidade e etc. Então é algo que leva também à ociosidade de imóveis. Móvel sem garagem. Oi? Móvel sem garagem. Prédio sem garagem. Por exemplo, né? Sem garagem, né? Tanto os residenciais como os não residenciais. Né? A questão da função ambiental, agora eu estou falando de um outro fenômeno que também não era uma preocupação grande na década de 70, quando não se falava de ilhas de calor, quando permeabilidade não era uma preocupação. A preocupação é no meio urbano edificar.
Hoje, o imóvel com vegetação dentro do meio urbano cumpre uma função para combater esses fenômenos que é essencial e que não havia na década de 70. Eventualmente você não pode mais chamar de ocioso, hoje você podia no passado, hoje você não pode chamar de ocioso um imóvel no centro de uma cidade como Jundiaí, que tenha mata ou nativa, ou primária ou secundária em estágio médio avançado em regeneração. Hoje ele cumpre uma função, só que não é edificado. E as tais mudanças econômicas ou tecnológicas, né, tornam obsoleto. Eu não estou aqui defendendo, tem a especulação, ainda existe, ela é inadmissível. Só que na hora de pensar o instrumento, a gente tem que levar em conta a realidade, por que o imóvel é ocioso. Há situações que devem ser combatidas, as situações que devem ser combatidas. Há outras situações que devem ser ponderadas na hora da gente institucionalizar o instrumento do parcelamento e edificação compulsória. A regra do próprio Estatuto da Cidade é que ele deve ser exigido em regiões da cidade dotadas de infraestrutura. O conceito de infraestrutura aqui é o conceito da Lei 6766, né, que era drenagem, eletrificação, energia elétrica domiciliar. São aqueles itens de infraestrutura que estão, quem é de aprovação de loteamento deve lembrar melhor do que eu. Né, são 5 itens, 5 equipamentos urbanos que compõem a infraestrutura de um loteamento. É isso que é o conceito de infraestrutura. Então, deve ser exigido em regiões da cidade dotadas dessa infraestrutura, portanto, apta a receber usos e edificações. Nesses locais, os vazios são inaceitáveis. Por quê? Quando você tem baixa oferta de imóveis, você pressiona o preço da terra. Não existe mágica, o instrumento não é mágico, ele não vai interferir no mercado, não vai transformar o mercado numa outra coisa. Mas ele pode mexer um pouco no mercado, sim, pela simples oferta e procura. Retenção de imóvel, imóvel vazio, baixa oferta, pouco terreno, preço lá para cima. Né? Preço lá para cima, e se o preço da terra é lá para cima, a unidade resultante, seja ela habitacional ou não, o preço também lá para cima. Repito, o instrumento não veio para mudar, transformar o mercado como ele existe hoje. Claro que não, mas pode interferir. Uma coisa pouco explorada, mas que é uma realidade, somente por conta dessas degradações, é que o imóvel, tanto aquele que é terreno sem construção, como aquele edificado sem uso, ele induz a uma certa degradação. Mas não acontece sempre. O proprietário, né, pode ir lá e será multado se não cercar, se não fizer a poda, se não drenar a água empoçada, ele será multado. A realidade mostra que essas multas de limpeza, de manutenção de passeio, perdão, elas não são tão eficientes assim. Então, o imóvel ocioso é um convite à degradação do seu entorno, causando reclamação dos vizinhos, né? Uma certa, assim, uma insatisfação constante dos vizinhos em relação ao poder público. Como é que vocês deixam esse lixo? Não, nós já multamos, tem 10 multas. O lixo continua se acumulando, a água continua empoçando. Então, é inadmissível por motivos, vamos dizer assim, relacionados a todo o município, mas também por motivos relacionados à convivência naquela quadra, naquela rua. Né? E o problema mais tradicional, aquele que eu já falei, que vem desde continua existindo, ele não deixou de existir, que é a expansão, né? A expansão encarece a manutenção dos equipamentos urbanos, de água, de drenagem, o transporte, etc. Esse é o fenômeno que originou, que deu origem à discussão sobre o que ele continua existindo. Né? É a tal história da cidade compacta. Né? Você tem que buscar a cidade compacta para não encarecer a oferta de serviços e também para não avançar sobre áreas ambientalmente sensíveis. Esse é um fenômeno que ainda, então, continua acontecendo e justifica o uso do instrumento. Agora, quando você adota um instrumento que vai contra a noção liberal de propriedade,
vocês podem ter certeza, e acho que vocês passaram isso aqui em Jundiaí, que ninguém vai ficar alegremente, principalmente os proprietários, não vão ficar alegremente, né, celebrando, oh, que legal, então agora eu vou ser obrigado a construir, mas é tudo o que eu queria que vocês me obrigassem. Eu queria que vocês me dessem um prazo de 1 ano para apresentar projeto e 2 para construir. Não. A noção liberal de propriedade ainda é a noção do eu faço o que eu quero com a minha propriedade. Inclusive, se eu quiser deixar fechado, é um problema meu. Não é mais um problema seu. Não é mais, é um problema da cidade. Se você deixa o seu imóvel sem edificar, se você tem o seu imóvel edificado sem uso, não é mais um problema seu, é um problema da cidade. E em nome da função social da propriedade, o senhor vai ter que se adequar. Então agora é o fato de que o senhor será obrigado a dar um uso para o seu imóvel. Mas não esperem que isso venha de maneira muito tranquila. Não. Pessoas, inclusive, que não são proprietárias vão falar, mas que absurdo, como obrigar alguém, né, a fazer alguma coisa na propriedade? Até o cara que não é proprietário, aquele que será beneficiário com a diminuição do preço da terra, até ele vai falar, mas que absurdo, a propriedade, o cara pode fazer o que quer. Não vai ser fácil. E uma outra dificuldade, né, é que são raras as experiências de aplicação do instrumento. Aplicação efetiva. Você tem muito plano diretor no PP, 81% dos planos diretores pesquisados naquele trabalho do Observatório da Cidade, 81 falam do PEUC nos planos diretores. No estado de São Paulo, 111 municípios têm lei específica de PEUC, mas a aplicação concreta só se deu até agora em 4 municípios, na verdade em 3. Eu tive a sorte de estar nos 3. Santo André começou em 2006 a aplicação do instrumento e parou quando nós saímos da prefeitura. Chegou a notificar 45 imóveis e parou. Nem avançou até o IPTU progressivo no tempo. Se interrompeu ali a experiência no final de 2007. São Bernardo iniciou a notificação no meio de 2013. Agora, a partir de julho de 2013, começou a notificar. Hoje já tem quase 70 notificações feitas, mas a experiência ainda está começando. Né? Também ainda não chegou no IPTU progressivo no tempo. As primeiras notificações que redundam em progressividade no tempo do IPTU vão acontecer, quer dizer, a progressividade vai começar a operar em 2015, para dar o prazo de 1 ano. E Curitiba, que aplicou o instrumento, mas de uma maneira um pouco atravessada. Foram apenas um trecho estreito da cidade, na zona central, né? Um trecho muito pequeno da cidade, e que apenas 6 imóveis estavam enquadrados na notificação. Os 6 foram notificados e os proprietários dos 6 venderam seus imóveis para uma incorporadora que construiu um shopping center. Não estou aqui dizendo nada, não estou sendo leviano, né? Mas é muita coincidência que num trecho curto, apenas 6, os 6 são vendidos e os 6 se transformam num shopping center. Não estou dizendo nada, apenas uma coincidência, né? Então a gente nem considera isso como uma experiência definitiva. Em São Paulo nós avançamos bastante e devemos começar a aplicar, fazer as notificações agora em março. Então quando você não tem experiências anteriores, né, você às vezes não detecta muito bem onde você está caminhando, onde estão os problemas a serem superados, problemas jurídicos, problemas administrativos, problemas políticos que devem ser superados. Então isso é uma dificuldade para a implantação do PEUC. Tá? Essas experiências muito raras. O que a gente espera depois de começar a notificar? As experiências que eu falei para vocês, como elas são pífias, algumas começaram e pararam, outras muito reduzidas, outras estão começando agora. O que a gente espera? Justamente solucionar isso. Primeiro, PEUC não é solução mágica, não tem claro isso, né? Tem muito mito isso, em torno disso aí. As pessoas falam, é a solução, né, para o problema da terra, é o PEUC. Vamos baixar um pouco a bola, não é a solução do problema da terra urbana. Mas o que a gente espera é que, né, obrigue os proprietários de imóveis atualmente ociosos a dar-lhes um uso que seja compatível com as estratégias do plano diretor. Aumente a oferta de unidades residenciais ou não residenciais. Aquilo que eu tinha falado no slide anterior. Aumentando a oferta, a tendência é diminuir
o custo da terra. Diminua a pressão por ocupação nas áreas mais sensíveis, quer dizer, as áreas mais periféricas, né? As áreas com risco de desabamento, as áreas mais próximas dos cursos d'água, né? Das unidades de conservação, né? Mesmo que fora da unidade, fora da sua área envoltória, né? Quando você tem pressão imobiliária sobre a unidade de conservação, a tendência é sempre, uma hora você não segura mais, e uma hora a população que não tem acesso à terra acaba entrando na unidade de conservação. E se torna uma atividade que não permita a degradação de áreas dentro da malha urbana. Tá? Seja sustentável. Não adianta aplicar o PEUC por 2 anos, né, e depois o separar durante 5 anos. Não, já deu, tá, obrigado. Mas isso são expectativas. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. PEUC não é a coisa mais revolucionária do mundo, mas ele tem realmente alguns efeitos que a gente pode tentar obter. O Estatuto da Cidade, acho que a maioria de vocês já conhece o texto, faço ali um resumo. Né? O artigo 5º, depois da sequência do Estatuto vai falar também do IPTU progressivo no tempo, da desapropriação sanção. Né? A lei específica, baseada no plano diretor, é uma exigência. Não é só formal, não é só uma formalidade. Eu vou comentar um pouco o que é a lei específica, qual pode ser o seu conteúdo. E até onde eu sei, nós não temos a lei específica aqui em Jundiaí, estou certo? Nós temos o plano diretor, em seguida a lei de zoneamento, que faz o papel de lei de uso do solo. O sentido de lei específica aqui é lei específica sobre o parcelamento da educação compulsória. Então acho que é uma tarefa para a gente pensar aqui. Eu até vou comentar, vou sugerir um conteúdo para essa lei específica. Tá? É necessário. Tem um texto meu sobre a experiência em Santo André, depois se quiser eu disponibilizo, e lá eu falo que a lei específica não precisa existir. Eu revi minha posição num texto mais recente. Aliás, depois, se vocês quiserem a apresentação, se vocês quiserem artigos que a gente já escreveu, o Estatuto da Cidade comentado sobre o tema, fica totalmente à disposição. Isso é bacana, viu, professor? Oi? Disponibilizar esse material. Sim, claro, não, já está, tá? Já está. Inclusive os artigos depois eu posso mandar em PDF, artigo de revista, ou texto de capítulo sobre isso, posso mandar tudo para vocês, tá? Eu convido o Capel, a Daniela, depois eu mando. E daí entra em cena então a notificação. A notificação é o momento o quê? A notificação é quando o povo chega. Há um paralelo, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas é um pouco parecido com uma citação ou uma intimação. Inclusive o uso do edital, né? Citação, intimação no âmbito judicial. É algo parecido, isso é uma coisa importante. E o Estatuto, no seu parágrafo 4º, fala sobre os prazos. Uma vez notificado, ele tem que protocolar projeto no órgão municipal competente. Projeto se ele for edificar ou se ele for parcelar. Porque se for um imóvel construído e ocioso, o prazo mínimo é de 1 ano para que ele ocupe o imóvel. E 2 anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras do empreendimento. Observem, quem é da área de licenciamento principalmente, que temos um gap, né, para ser chique, temos um gap aqui, que é o período da aprovação. Né, que é o período da aprovação. E a gente tem que tentar solucionar isso na lei específica. Alguns municípios tentam solucionar o seguinte, dizendo: imóveis notificados terão prioridade na aprovação. Tá? Imóveis notificados terão prioridade porque você tem 1 ano para apresentar o projeto e 2 para construir a partir do alvará de construção. Não sei como é que vocês chamam aqui no Jundiaí, eu chamo alvará de construção. A partir do alvará de construção, 2 anos. Bom, e o período da aprovação? Ele pode durar 2, 4, 6, 8 anos. Né? Então, alguns municípios têm de solucionar a lei específica dizendo: o imóvel notificado tem prioridade. Mas todo mundo tem prioridade, idoso tem prioridade, né? Imóvel empreendimentos do Estado tem prioridade, todo mundo tem prioridade e acaba não tendo prioridade nenhuma. Lá em São Paulo a gente está tentando resolver isso de uma maneira muito interessante.
projeto fake será indeferido. O sujeito notificado apresentou o projeto fake. A gente tem a cultura do comunique-se. Mas veja bem, gente, o comunique-se é uma exceção. É que a gente ao longo dos anos foi desenvolvendo, né? Vai, solta o comunique-se, solta o comunique-se, o terceiro, um 10, um 15º comunique-se. Puxa vida. Né? Eu não sou arquiteto, mas sinceramente, eu vejo alguns projetos que, modéstia à parte, eu faria melhor do que alguns projetos que caem, né? E, não, eu faço qualquer coisa que venha o comunique-se. Não, vem o comunique-se, não, está indeferido. Lá em Santo André nós fizemos isso, o sujeito foi notificado, apresentou o projeto, está daqui, indeferido o seu projeto. Como indeferido? Você não vai dar comunique-se? Não, não vou dar, não tem condição mínima de análise do seu projeto. Nenhuma condição, está indeferido, pronto. O presidente vai para o CEP, também isso lá em São Paulo dessa maneira. Mas tem esse gap. Tem esse gap. Entre o momento que você tem que apresentar projeto, tem aprovação e depois de 2 anos. Então esse prazo, a gente tem que tentar resolver de uma outra maneira, porque o Estatuto da Cidade não resolve esse prazo de projeto. Tem 2 outras coisas importantes que estão para além do artigo 5º, que eu já comentei, né? O artigo 42 exige que na definição das áreas, aquela região da cidade tenha acesso à infraestrutura e demanda por utilização. Já comentei isso. Isso não é legal. Não, isso é exigência do Estatuto. Se não tem rede de esgoto, né, se ainda trabalha em fossa, não posso aplicar o PEUC ali. Tá? Se não tem energia elétrica domiciliar ou iluminação pública, eu não posso. São os itens de infraestrutura da minha sede de governo. Se não tem nada, eu não posso. Né? Não é conveniente. Eu não posso aplicar o PEUC ali. E o outro, que é o artigo 46, que é a ideia do consórcio imobiliário. Né? Muito grosseiramente também é o que as construtoras fazem nos contratos de parceria, né? Aquisição de terreno em parceria. É muito, né? Desculpa, tem várias coisas por trás disso. Muito grosseiramente a ideia da parceria. Então, quem é do mercado imobiliário sabe como é. Eu quero comprar seu terreno, mas eu não vou te pagar o seu terreno. Nós vamos fazer um contrato, eu vou empreender e ao final eu vou pagar o valor do terreno, ajustado, blá, 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 em unidades habitacionais. Eu vou construir aqui um multifamiliar com 80 unidades e lá a gente vai calcular se leva 10 unidades para você. Muito grosseiramente, é essa a ideia do consórcio imobiliário. O sujeito notificado chega ao poder público e diz: não tenho a mínima condição de edificar. Não tenho.